né? Você falou ali, né, um pouco antes sobre o sentimento de culpa, né, presente na grande maioria dos dependentes químicos, por vários fatores, sociedade, família. Eu acredito que sim, o sentimento de culpa ele é terrível a qualquer ser humano e ao dependente químico insuportável, né? A gente sempre fala sobre o processo de aceitação. Eu estou dizendo isso por causa de uma experiência sobre culpa, né? E quanto eu percebo, né, não só em mim, mas fazendo terapia, né, com o paciente, quanto mais culpa, parece que mais compulsão. Porque quanto mais culpa, mais o dependente químico ele vai procurar fazer a fuga daquela culpa, né? E a fuga sempre do dependente químico é na droga. No processo da terapia, né, que é aprendido sobre a questão de você entender que o seu passado ele não pode ser modificado, né? Aprender a trabalhar com esse sentimento do passado, né? Ele passou, a gente não vai voltar lá no passado e reconstruir uma coisa, mas a gente, através do processo da terapia, como a doutora tem falado, administrando as nossas próprias emoções, a gente pode, a partir desse momento, fazer um caminho diferente, né? E não ficar preso a uma emoção de culpa ou de uma perda ou de algum trauma na nossa vida, porque dentro da dependência química tudo isso é muito potencializado, né? Então, mais ou menos a terapia funciona assim, né, doutora? A pessoa ela vai aprendendo a lidar com aquilo que ela julga que foi ruim na vida dela no passado, reconhecendo o presente dela para que ela tenha um futuro de mais equilíbrio emocional. Sim, a parte essencial da terapia é o acolhimento, Lu. Porque, a princípio, o paciente ele vai chegar destruído. Porque ele está se sentindo culpado, ele está frustrado, né, se sentindo com uma sensação de desvalor muito grande. Então, esse paciente ele está emocionalmente destruído e ele precisa de acolhimento. Nossa, Andressa, mas acolher não é incentivar? Não. É simplesmente sentar com ele e deixar ele falar de maneira livre sobre tudo que ele está sentindo. Quando ele expressa essa culpa, porque normalmente todos nós já sentimos culpa. A maioria das pessoas não gostam de falar sobre as situações que geram culpa, porque são situações que envergonham. Então, essa pessoa ela precisa de um espaço de acolhimento, a princípio, para que ela se sinta à vontade para falar sobre a culpa dela. Quando ela fala sobre essa culpa, ela já processa a culpa de maneira diferente. Quando ela tem um retorno do psicólogo, do terapeuta, em relação a essa culpa, não de acusação, mas de acolhimento, de falando, olha, aconteceu, já foi, você fez o melhor que você podia com o que você tinha nessa ocasião. Isso traz um alívio muito grande para as pessoas. Então, as primeiras sessões, elas são muito de acolhimento e de uma escuta empática. O que é a escuta empática? De eu me colocar no lugar do outro, de eu entender o que aconteceu, de que ele tinha recursos limitados naquela situação. Sim. E a maioria de nós está fazendo o melhor que pode com o que tem, né? E não foi diferente com essa pessoa. Então, as primeiras sessões, elas são de acolhimento e de escuta.